hoje nós vamos falar de anjos também, mas vamos falar de anjos caídos. E para tratar sobre esse grupo de anjos que foram precipitados dos céus para a terra, anjos que são espíritos malignos, nós vamos falar hoje sobre a origem de Satanás, o querubim que conduziu também, induziu, manipulou todos esses anjos à grande queda. Para começar, vamos definir anjos caídos. Todos os anjos foram criados por Deus para serem ministros da justiça, bondade e santidade, em um momento glorioso da eternidade. Os anjos caídos eram bons, não foram criados maus, mas caíram por sua própria escolha, tornando-se espíritos malignos. Os anjos foram criados como seres morais com livre-arbítrio, sendo assim, com liberdade de escolha. Todos os anjos caídos foram precipitados dos céus, por seguirem a um anjo rebelde, Satanás, a quem comumente chamam de Lúcifer. Satanás e seus anjos opõem-se a tudo que se refere a Deus. Então aqui nós já deixamos claro que diabo, ele existe, é um ser real, não é uma ideia ou uma simples influência maligna. É um anjo que caiu dos céus, um anjo que tem moral, que tem escolha, que tinha livre-arbítrio, que tem sentimentos, que tem inteligência, mas que optou em se levantar contra Deus. E também vale lembrar que os demônios, eles não se materializam. Eles precisam de corpos para se manifestar. Então é muito importante entender quem são os anjos caídos, porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. A nossa guerra não é uma guerra física, mas a nossa guerra é espiritual, contra principados, potestades e dominadores, ou seja, sobre hierarquia de demônios. Essa é a nossa esfera de guerra. Agora, Bispo G, uma das primeiras palavras aí que quando as pessoas lembram sobre diabo, que também era o nome do gato da bruxa do 71 no Chaves, Satanás. Como é que é Satanás no hebraico? Satanás é Satanás. É Satã, que quer dizer inimigo. Então, o termo inimigo, sitna, vem do hebraico do termo sitna, quer dizer inimigo, aquele que se opõe. E diabo, no grego, é a palavra diabolos, que quer dizer o acusador, o caluniador. Então, são esses termos assim os mais usados. O diabo, o termo que é usado no Antigo Testamento, é o termo shed, que também quer dizer acusador. Muito bem. Vamos ver aí Satanás aparecendo com esse termo, no Antigo Testamento, no livro de Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Então vemos a história de Jó, que era um homem íntegro, um homem reto, mas um homem aí que passou por uma grande provação e que também estava sendo aperfeiçoado. Então o inimigo, ele se apresentou diante de Deus. Então a gente vê também que Satanás, ele tem uma autoridade espiritual reconhecida, porque ele era um querubim, e no momento que os anjos do Senhor se apresentam diante de Deus, ele estava ali no meio deles. Inclusive, Ben Elohim é um termo também que é usado para anjos, para os filhos de Deus, em termos daqueles que têm, assim, que são criaturas de Deus e anjos. Então, por isso que é colocado filhos de Deus aqui nessa tradução, mas ela pode ser também anjos, Então, ele, entre os anjos, ele compareceu. E aí ele pediu, para provar Jó, e o Senhor permitiu
Também o Senhor sabia, né, do futuro, né, Deus eterno, e Satanás foi envergonhado, tamanha foi ali a integridade de Jó. Mas aí um detalhe importante já de uma lei espiritual sobre os anjos caídos é que eles foram lançados para a terra. Você vê que quando Deus pergunta, de onde você vem? Eu estou passeando, dando um rolê aqui na terra. Não é? Por quê? Porque ele tem, até como fundamento, nós vamos tratar isso mais na próxima aula, que ele é o príncipe do mundo, né? Então, a palavra fala que o mundo jaz no maligno, é o príncipe deste mundo. Então, ele faz parte de uma região celestial, que é o primeiro céu, na Bíblia é tratado dessa forma, que é onde está o nosso universo físico. Bispo G, vamos explicar, através desse diagrama, os 3 céus, não é? Porque houve uma grande transformação no mundo espiritual por causa da queda de Satanás. Vamos ver. Bom, então, Pode ir. o apóstolo Paulo ele fala a respeito de que ele visitou o terceiro céu. Sem espírito ou não, ele visitou. E os 3 céus. Então, o mais elevado nível celestial é onde Deus habita, vamos dizer assim. Obviamente, Deus habita a eternidade, nós vamos pôr ele como um conjunto onde todas as coisas estão contidas. O segundo céu, onde os anjos de Deus habitam, naquela hierarquia que nós já falamos, querubins, serafins, arcanjos e anjos. E depois, o primeiro céu é onde Satanás e os seus anjos foram precipitados. Eles eram anjos caídos, Satanás um querubim da guarda, e foi precipitado, lançado, vamos dizer assim, na nossa dimensão material mesclada com a dimensão espiritual ao nosso redor, aqui no nosso planeta e, obviamente, no nosso universo também. Então ficou claro aí a condição do mundo espiritual hoje, numa condição de tempo, porque nós vivemos em circunstância do tempo. Então esse momento da eternidade é o momento aí que estão os 3 céus. Isso é reforçado pelo apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12, ele fala, né, que ele teve uma visão no terceiro céu, onde está o trono de Deus. Outra palavra que aparece sobre o inimigo, sobre Satanás, é a palavra diabo. O que significa diabo? Diabo, diabolos, que quer dizer acusador, caluniador, né? Então, não é só acusador diretamente. Então, ele pode caluniar, ele pode insinuar, né? O termo próximo também é o termo insinuador, que foi aquilo que ele fez, inclusive, com Eva. Ele insinuou que Deus não estava querendo fazer coisa muito boa para ela, não. Estava escondendo o jogo para ela, né? E a gente percebe que a rebelião que houve nos céus, ela houve. Eu imagino que Satanás teve muitos argumentos, né? O acusador, porque levar 1/3 dos céus junto consigo é porque ele realmente sabia insinuar bem, sabia caluniar bem, sabia acusar bem, né? Vamos ver uma passagem de João, capítulo 8, que Jesus usa esse termo diabo e exatamente nessa esfera da calúnia, não é? Vamos ler. Vamos lá. João capítulo 8, versículos 43 e 44. Disse Jesus: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É interessante que aí esse termo mentira está muito relacionado à calúnia, né? A levantar uma situação para acusar o homem. Então, nada, manipular o homem, né? Para que o homem tenha a derrota através do pecado e que ele tenha a oportunidade para acusá-lo, né? Caluniar também, criar situações para o homem cair. E é interessante esse texto, Dani, porque aqui Jesus está falando para alguns judeus que tinham crido nele, mas não quiseram permanecer na palavra. Eles preferiram aquilo que era a sua religião. E aí, quando Jesus fala para eles isso, né, que eles são filhos do diabo, e ele fala que ele é homicida desde o início. E vejam que aqui ele fala que se o pai da mentira
que é o homicida, é pai de vocês, vocês também são homicidas. Até aquele momento eles não tinham feito nada, mas no finalzinho a gente vê que eles tentam matar Jesus ali mesmo. Então, mostra até a revelação de Jesus no que estava no coração deles já, vamos dizer assim, colocado, né? A má intenção do coração já estava flagrante e Jesus fala, ó, ele é homicida, mas vocês são também, viu? Vocês são filhos dele. E depois ele quase queriam matá-lo, né? É impressionante. Outro termo também que é usado no Novo Testamento é a palavra demônio. Né? É uma palavra diferente, demônio? A palavra demônio ela é um pouquinho diferente, é um verbo derivado, inclusive assim ligado a deuses, deusas, entidades espirituais, assim no grego eram entidades inferiores a Deus, Criador, e superiores aos homens. Então, era um intermeio. Nós caracterizamos com os demônios, né? As entidades que a gente regia, vamos dizer assim, repreende pessoalmente. Então, são os demônios, quando fica uma pessoa endemoniada, né? O termo, nós vamos ver isso aí depois. Então, não é uma entidade, assim, numa esfera mais elevada, é alguém mais próximo da condição do homem. É interessante porque é um termo que não é só usado pela palavra de Deus, mas há outros povos, né, outras culturas que usam o termo demônio, essa palavra exatamente na esfera, dentro das suas religiões, não é, ocupa essas esferas. E um dado interessante, Dani, na raiz dessa palavra, é que ela tem uma ligação com alguém que dá riquezas. Então, é alguém que é um Deus que dá riquezas, mas que por trás dele nada mais é do que um demônio, né? Então, o próprio Mamon, o Deus das riquezas, então tem essa ligação. Então, por isso que é muito perigoso. O tentador, ele pode dar muitas coisas, mas já sabe o que ele vai fazer. Ele vai vir para roubar, matar e destruir. É mais ou menos como tem duas histórias aí, uma clássica e uma mais moderna, sendo que a moderna foi baseada na clássica, a história de Fausto e Mefistófeles, que Fausto vende a alma para Mefistófeles, depois Mefistófeles vem cobrar a conta. E tem aquele herói, né, do gibi, Motoqueiro Fantasma, que é praticamente a mesma história, só com uma versão moderna. Não é exatamente isso, né? Satanás dando o que o homem quer na sua carne e depois, né, levando a alma, né, requerendo. E na antiguidade, eles eram responsáveis, inclusive, por enfermidades, pelos males que o homem tem, de depressão, de enfermidades, eram espíritos de enfermidade. Então, o endemoniado, geralmente, ele tem essa conotação de enfermidade na alma e no corpo, né? Fica esse resíduo também. Até porque existiu também exorcistas de demônios sem serem cristãos, não é? Então, é comum até a passagem lá, por exemplo, quando Paulo está, se não me engano, em Éfeso, que ele afronta os filhos de Seva, tratam eles como homens que expulsavam demônios, né? Mas na verdade não expulsaram no sentido nosso cristão, né? De servos de Deus, mas exorcistas. Então você vê que... exorcistas ambulantes. Então eles andavam... Serviço pago. De casa em casa expulsando demônio, né? Meu Deus do céu. Vamos ver aí em Mateus 12... exatamente esse termo aí, Jesus falando também sobre isso. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como? Pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus dá uma lição aí para os religiosos da época, né? Sobre reino, né? E que ele reafirma aqui que o reino dos demônios, né? Dos anjos caídos, é um reino organizado. Não é uma coisa assim, cada um faz o que quer. Existe uma hierarquia, existe uma ordem. Então, como é que ele poderia repreender como Beelzebu, sendo o demônio repreendendo demônio? Meio bagunça, né? Então, isso não existia. Então, essa é uma lição interessantíssima para entender que, assim como os anjos de Deus também são organizados, os anjos caídos também são.
E é interessante que você tocou, porque essa organização ela existe e você vê que aqui, ó, vossos filhos expulsam. Então, os judeus tinham, como você falou, os filhos de Seva, tinham pessoas que eram exorcistas ambulantes. Só que os filhos de Seva pegaram uma casta que eles não tinham alcance espiritualmente, uma casta que só saía no nome de Jesus, de quem conhecia Jesus, de quem tinha vínculo espiritual com Jesus. E aí eles tomaram uma surra violenta, né? Então, mostra o quanto é importante o termo, né, apostólico habilitação. Nós vemos aí a imagem de Beuzebu, Bispo G. Quem era Beuzebu que eles mencionam? Beuzebu ou Baal Zebub, que quer dizer Senhor das Moscas, era uma entidade ligada aos filisteus e que depois eles fizeram até uma analogia, uma paródia, né, que era assim também em aramaico, era Senhor da Casa. Então, quer dizer, ele faz uma parada, né, uma paródia, dizendo, se expulsam, né, no nome, o que farão com o dono da casa, assim por dentro. Ele fez uma paródia usando esse nome, que nada mais é do que o Senhor das Moscas, uma entidade que era tida como príncipe de todos os demônios. Interessante. Então, você viu aí a figura aí de Baal, né, figura filistia, né, ou filisteia. Muito bem. Bom, continuando agora, vamos falar sobre a origem de Satanás, né, e é interessantíssimo porque isso também é tratado profundamente no Antigo Testamento, não somente no Novo Testamento. Vamos começar com a visão de Isaías sobre Lúcifer. Vamos lá, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Essa é a narrativa de Isaías, né? Também uma profecia, falando do que realmente aconteceu no mundo espiritual, como Satanás, né? Que era um querubim, ele inflou seu ego, né? Teve um momento ali, né, que se achou bonzão demais e quis tomar algo que não era dele, né? Que era do Criador. E o termo aí, estrela da manhã, também é um termo latino, que é o termo Lúcifer. Então, quando fala Lúcifer, não tem a palavra Lúcifer dessa forma na Bíblia, porque é um termo latino, mas significa portador de luz ou estrela da manhã. E hebraico é outra palavra, que é a palavra que Isaías usou. E a palavra no grego, né, que é interessante, que é a palavra fósforos. É aquele que brilha, aquele que fosforece. Então, é o termo usado não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento. Então, você vê como é que é interessante, né, essa ligação. Esse é o termo. E Lúcifer, como você falou, estrela da manhã. Agora, quando a gente fala de ciência, né, que a Bíblia não é um livro de ciência, é interessante as pessoas raciocinarem nisso, porque quem que ele era? Ele era representado como a estrela d'alva, a estrela da manhã. E era a primeira estrela que aparecia. Só que a primeira estrela que aparece não é estrela, é o planeta Vênus. Então veja o desconhecimento. E não adianta nós queremos tratar ciência com aquilo que é um livro de fé. Agora, o referencial espiritual era uma estrela, porque anjos o significado de anjos é ligado às estrelas, né? A gente vê muito isso no Apocalipse, né? Quando Satanás leva, nós vamos até falar um pouquinho a respeito disso, fala dos anjos como estrelas. Então, nas mãos do Senhor, os 7 anjos são 7 estrelas. Então, tem esse vínculo. E Satanás, obviamente, era um deles, só que foi precipitado, foi lançado à terra e condenado à morte. Porque ele que seria um anjo, que viveria a eternidade futura com Deus, de repente tem o seu fim ali profetizado. O que eu acho interessante é isso, a Bíblia ela trata com muitos símbolos, e símbolos que correspondem à realidade da época. Então, a gente tem que entender, a gente está falando de pessoas que escreveram há 2, 3, 4 mil anos. Então, né, elas são compatíveis àquilo que elas estavam vendo naquele momento. Mas interessantíssimo, né, porque o céu é um lugar, né, para eles alto, né, um lugar onde se representa um lugar espiritual. Então, esse entendimento é impressionante.
E uma análise paralela à de Isaías é a de Ezequiel, talvez mais profunda até, com riqueza de detalhes, que é uma profecia contra um rei poderoso, que é o rei de Tiro, que é uma das duas grandes cidades de um povo chamado Fenícia, né? Fenícios, mercadores pagãos conhecidíssimos ali na região do Mediterrâneo. E quando Ezequiel lança essa profecia, essa lamentação contra esse rei, ele fala exatamente o que era Lúcifer. Então, uma comparação até daquilo que o rei de Tiro era com o Lúcifer. Então, vamos ver essa passagem. Vamos lá, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Pois é, né? Passagem pesadíssima de Ezequiel. Aliás, o livro de Ezequiel é um livro diferenciado por conteúdo de muitas visões. E aí, quando ele lança essa palavra, ele fala exatamente da queda de Satanás, de Lúcifer, e também já do seu juízo, não é? Daquilo que também é narrado, depois nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 12. Agora, a primeira característica que vemos aí é que Satanás era um querubim, então era um anjo poderosíssimo. Vamos relembrar o que é um querubim. É um anjo com grande força e poder, sendo assim um guardião nas regiões celestiais. E ele era guardião do Monte Santo do Senhor. E também era um anjo muito formoso. Então, ele era um anjo diferenciado, ele era um querubim, né? A palavra fala até sinete da perfeição. Ele era tão formoso, mais formoso que todos. E isso acabou o corrompendo, porque, como guardião do Monte Santo, ele tinha uma liberdade de ocupar um espaço ali que Deus estava. Então ele tinha essa incumbência e isso também acabou roubando o seu coração. Vamos ver a passagem de Apocalipse 12, que é a visão de João sobre a queda de Satanás. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículos 3 a 9. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Então, essa passagem retrata a explicação que o bispo G deu agora há pouco, né, sobre essa precipitação de Satanás ao primeiro céu. E aí tem duas figuras interessantes sobre Satanás, que é a figura do dragão e a figura da antiga serpente. Então, nessa passagem, nós vemos uma guerra, né, muito forte, né, bispo G, aí envolvimento de alguns anjos também, não só algo que Deus interferiu, mas foi uma guerra que todos os anjos, irmão contra irmão, não é? Essa guerra foi uma guerra, a gente percebe assim, na nossa ótica é difícil até entender, né? Porque os nossos conceitos são conceitos humanos, mas o nível da guerra deve ter sido assim, absurdo, porque para que 1/3 dos céus se desviassem, então, como eu falei, argumentos e atitudes, e o nível, vamos dizer, desses anjos, né? Então, querubins, serafins, quer dizer, era um nível de conhecimento do mundo espiritual tremendo. Então, deve ter sido realmente algo assim violentíssimo no mundo espiritual e eles foram precipitados. Agora, uma coisa interessante, Dani, é que tudo que liga a ele, liga a estrela, a brilho, resplandecer. E aqui, a gente percebe, né, o nome para a estrela é o nome Aster, de onde vem asteroide, né? Então, asteroide é o Aster, a estrela que cai na Terra. Então, é engraçado ainda o termo usado para essas estrelas. As estrelas que foram precipitadas para os céus, dos céus precipitados para a Terra, é o termo Aster. E é interessante porque também nós vemos uma luta e assim, até o sentimento, né? Como é que anjos preferiram, de vez de sujeitar a Deus, se sujeitar a um outro anjo, não é? A um querubim, quer dizer, ele era um querubim também diferenciado, não era um querubim comum. Então, infelizmente, o que nós vimos, o primeiro processo é que ele se corrompeu pela sua própria força, pela sua formosura. Essa corrupção interior fez com que ele cobiçasse aquilo que não era dele. Então, ele cobiçou a posição de Deus, o trono de Deus, o lugar de maior autoridade. Daí ele se rebelou conscientemente contra Deus, manipulou, enganou 1/3 dos anjos, aí na figura do dragão, que arrasta 1/3 parte das estrelas do céu, e por fim, ele tenta usurpar com violência o trono, mas sem sucesso. Então ele acaba aí derrotado pelo Senhor e pelos anjos. Nós vemos a guerra como foi narrada, e foi precipitado ao primeiro céu, e na próxima aula nós vamos entender as atividades dos anjos caídos, desde esse momento até hoje. Vamos agora revisar a aula da origem de Satanás. Na aula de hoje, estudamos sobre a origem dos anjos caídos e, especificamente, de Satanás ou Lúcifer. Chamado de estrela da manhã, Satanás, que significa o adversário, era um querubim, um anjo com grande força, guardião do Monte Santo onde está o trono de Deus. Era o anjo mais formoso e acabou se corrompendo pela sua força. Cobiçou o trono de Deus e rebelou-se contra seu Criador. Enganou e manipulou 1/3 dos anjos e ainda tentou usurpar o trono com violência. Sem sucesso, foi precipitado junto com os anjos traidores para o primeiro céu, onde está o universo físico e os seres humanos. Também estudamos sobre os anjos caídos, anjos que, como todos os outros, foram criados por Deus para serem ministros da justiça, bondade e santidade em um momento glorioso da eternidade. Os anjos caídos eram bons, mas caíram por sua própria escolha, tornando-se espíritos malignos. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.